Olá, gente. Nossa aula hoje vai ser iniciada, né? Falando sobre a comparação de frações, tá bom? Como foi falado na aula anterior, né? Após a aplicação das avaliações diagnósticas, nós iríamos trabalhar as habilidades com maior dificuldade, né? As mais críticas, né? Então nós vamos iniciar hoje, né? Falando de comparação de frações e em seguida concluindo com transformações de números decimais em frações, certo? São habilidades da primeira avaliação, certo? Elas duas foram as que mostraram menos acerto, certo? São as mais críticas, né? Com base no resultado do diagnóstico, tá bom? Iniciando aqui, né? Comparação de frações, como eu mostrei para vocês na resolução lá, eu mostrei um método, certo? Você dividiria as duas, né, as duas frações, obteria números decimais e você iria comparar para analisar e ver qual era maior e qual era menor, certo? Aqui eu vou estar mostrando outro método, certo? Sem ter a divisão. E qual seria isso, né? Nós vamos tentar igualar os denominadores, certo? Deixar os denominadores, que é o número que fica embaixo da fração, iguais, certo? Então, seguindo aqui, ó, na primeira, certo? Nós temos aqui 1 sobre 3 e 2 sobre 7, certo? Então, vamos igualar, né? Ó. Se nós fizermos a conta do MMC, nós vamos obter que o MMC entre 3 e 7 é 21, certo? Então, eu vou estar anotando aqui, ó, o MMC de 3 e 7 é 21, certo? Então, fica muito fácil, ó. Eu vou estar multiplicando essa fração aqui por 7 e essa daqui por 3, certo? Então, multiplicando 1 sobre 3 por 7, vamos obter 7 sobre 21, certo? Ó, 7 vezes 1 é 7 e 7 vezes 3, 21, certo? Continuando aqui, agora vamos multiplicar o 2 sobre 7 por 3. 2 vezes 3 é 6 e 7 vezes 3 é 21, certo? Então eu tenho aqui duas frações com o mesmo denominador, 6 sobre 21 e 7 sobre 21. Então aqui fica muito fácil nós analisarmos quem é maior e quem é menor, né? Ó, o maior aqui no caso, né, vai ser o 7, certo? No caso 7 sobre 21, que seria 1 sobre 3, certo? E o menor vai ser o 6. Se você pegar dois números e dividir pelo mesmo número, obviamente que o menor vai dar um resultado menor, tá certo? Então, nesse caso aqui, nossa fração menor seria 2 sobre 7 e a maior 1 sobre 3, certo? Continuando aqui, vamos resolver mais umas aqui, tá bom? 5 sobre 4, certo? E 3 sobre 5. Vamos igualar os denominadores, certo? Da mesma forma, o 5 sobre 4 eu vou estar multiplicando por 5, certo? Que vai dar 25 sobre 20. E o 3 sobre 5 eu vou estar multiplicando por 4, que vai dar igual a 12 sobre 20. E analisando novamente as duas frações obtidas, certo? Eu vejo que a maior, né, vai ser 5 sobre 4, né? E a menor vai ser 3 sobre 5, porque aqui eu tenho 12 e o numerador é menor do que o da primeira, certo? Continuando aqui, eu tenho 2 sobre 7
que eu vou multiplicar por 5, que vai dar 10 sobre 35. E a segunda eu tenho 1 sobre 5 e vou multiplicar por 7, que vai dar 7 sobre 35, certo? Então eu analiso sempre a minha fração final, certo? Lembrando que são frações equivalentes, certo? Quando eu multiplico os dois números, o de cima e o de baixo, o numerador e o denominador por o mesmo número, estou obtendo frações equivalentes, certo? Então eu analiso as frações equivalentes que eu obtenho, tá bom? Então a minha fração maior vai ser 2 sobre 7 e a menor 1 sobre 5, certo? Estou fazendo aqui de forma bem simples e prática e rápido para o vídeo não se estender e ficar um vídeo muito grande, certo? Então, continuando aqui, ó, eu tenho 8 sobre 5, que eu vou multiplicar por 6, certo? 8 vezes 6 dá 48, certo? Sobre 30. E 7 sobre 6 eu vou estar multiplicando por 5, que vai dar 35 sobre 30. Então minha maior, né, minha fração maior vai ser 8 sobre 5, certo? 8 sobre 5. E a menor 7 sobre 6, ó, analisando sempre a fração equivalente obtida, certo? Então, quando vocês forem comparar frações, né, e não quiserem efetuar divisões como eu mostrei na resolução da avaliação diagnóstica, vocês vão igualar os denominadores e analisar os numeradores em seguida, para ver qual é o maior e qual é o menor, tá bom? Continuando aqui agora, vamos transformar decimais em frações, certo? Números decimais, como a gente chama informalmente, e números quebrados, né? São esses números que tem vírgula, certo? Então, a primeira coisa a fazer é tirar a vírgula deles, certo? Vamos observar aqui o primeiro, né? Nós temos aqui 0,75. Vamos observar que a vírgula vai ter que andar quantas casas, né? Vai ter que andar 2 casas, ó. 1 e 2, certo? Para eliminar, ela vai andar 2. Então, eu tenho aqui 75, né? Que o zero ele some. Zero à esquerda não vale nada. Como ele andou 2 casas, eu coloco 1 e 2 zeros, certo? Então eu obtenho minha fração, certo? Aqui já é a fração equivalente ao meu número decimal. Só que eu posso simplificar ainda aqui, certo? Simplificar por 25, certo? 75 para 25 dá 3. E 100 para 25 dá 4, certo? Então essa fração é equivalente a 0,75. Se na hora de marcar a opção não tem essa fração, é porque você vai ter que simplificar para obter a resposta correta, certo? Seguindo agora nós temos 0,25, certo? Vai ter que andar 2 casas também, né? Ó, pode observar, ó, 1, 2. Então eu vou botar aqui, ó, 25 sobre 100, né? Porque é 2 casas, então é 2 zeros, certo? Então aqui eu vou simplificar por quanto? Por 25 também, ó. 25, né? 25 para 25 dá 1 e 100 para 25 dá 4, certo? Próximo item aqui, nós temos 1,4, tá bom? Agora, só vai andar uma casa, né? Só tem um número, então só anda uma. Como andou só uma, eu vou ter aqui, ó, 14, né? Dessa vez o 1 fica, porque o número aqui é 1, não 0. 0 à esquerda não vale nada, mas 1 vale, certo? Então, 14 sobre 10, né? Ó, porque só andou uma casa. Então, eu vou simplificar aqui por quanto? Simplificar aqui por 2. 14 dividido para 2 dá 7. E 10 dividido para 2 dá 5. Então, 5 é minha fração equivalente ao 1,4, certo? O
o último item aqui, no que nós temos 1,8, certo? Novamente só anda uma casa, ó. Como andou só uma casa, eu vou ter 18 sobre 10, porque andou uma casa, então é o 1 e 1, 0, certo? Então vou simplificar aqui por 2 também, certo? Dá certo. Que vai dar 9, né? O 18 dividido para 9, que dá... Perdão, 18 dividido para 2, que dá 9. E 10 dividido para 2, que dá 5, ó, certo? Então, são questões simples, mas que requerem prática, certo? Então, vocês vão poder rever esse vídeo sempre que tiver dúvidas, certo? Eu vou estar postando no YouTube e vou estar mandando um link para vocês no grupo da turma, certo? E vou estar mandando atividade do dia, tá bom? Para vocês praticarem. E qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Bom estudo e boa atividade também, tá bom?